A senhora não precisa pensar em nada. Minha nora, Sarah, disse isso. Sua mão estava em meu ombro, um gesto que deveria ser de conforto, mas que pesava como uma pedra. Estávamos na minha sala de estar, logo após o funeral do meu marido. Eu sorri. Um sorriso pequeno, contido, que ninguém ali entendeu. Apenas assenti, observando meu filho, Lucas, concordar com a cabeça, já assumindo o controle de tudo. Na manhã seguinte, um carro preto parou na minha porta. Quando Sarah e Lucas viram o sócio do meu falecido marido, o Sr. Davis, sair do carro com uma pasta de couro, o sorriso de superioridade deles desapareceu. Os convidados já tinham ido embora, deixando para trás o cheiro adocicado e enjoativo dos lírios, e um silêncio que parecia zombar da minha dor. Sarah caminhava pela minha sala, como se já fosse dela, apontando para uma estante. Isso aqui vai ter que sair, Lucas. Deixa o ambiente muito pesado, ela disse, sem nem olhar para mim. Lucas, meu único filho, apenas concordava. Sim, querida, faremos como você quiser. Ele não conseguia me encarar. Eu permaneci sentada na poltrona do meu marido, minhas mãos pousadas nos braços gastos do couro. Eles me viam como uma relíquia, uma peça de mobília a ser gerenciada. Não sentiam minha raiva, que ardia fria e silenciosa sob a superfície. Eles viam uma viúva frágil. Que grande erro de cálculo. Eles se esqueceram completamente com quem estavam lidando. Sozinha, finalmente, deixei o silêncio da casa me envolver. Não era um silêncio de luto, mas de concentração. As palavras de Sarah ecoavam na minha mente. A senhora não precisa pensar em nada. Era o insulto final, a anulação de uma vida inteira de trabalho, de sacrifício, de inteligência. Eles achavam que com a morte de Chris, minha mente tinha morrido também. Diga-me de qual cidade você me escuta. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Eles subestimaram a mulher que administrou as finanças da família por 50 anos, que transformou centavos em segurança, que entendeu de números muito antes de entender de corações partidos. Eles pensaram que o jogo estava ganho. Mal sabiam eles que eu estava prestes a lhes ensinar as regras. A primeira lição estava para começar. O telefone tocou, o som agudo cortando a quietude da noite. Eu não esperava nenhuma ligação. Atendi, a voz do outro lado era firme, sem rodeios. Morgan, é o Davis, sócio do seu marido. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, uma calma gélida tomou conta de mim. Sim, Sr. Davis. Aconteceu alguma coisa? Sua resposta veio rápida e carregada de urgência. Preciso que venha ao meu escritório. Agora. E por favor, não diga uma palavra ao Lucas ou a Sarah. A senhora pode estar em perigo. Perigo. A palavra pairou no ar, não como uma ameaça, mas como uma confirmação. A peça que faltava no quebra-cabeça que minha intuição já montava. Eu não hesitei nem por um segundo. Estou a caminho, respondi, minha voz firme como aço. Desliguei o telefone e me levantei. Meus movimentos eram precisos, sem a fragilidade que eles esperavam de uma mulher de 69 anos que acabara de enterrar o marido. Peguei minha bolsa, as chaves do carro. Ao passar pela lareira, meus olhos pousaram em uma fotografia nossa, de mim e Chris, sorrindo em umas férias de verão há muito tempo. Ele sempre me dizia que os números não mentiam. As pessoas, sim. Para entender como chegamos a este ponto, a esta traição calculada dentro das paredes que construí, é preciso voltar no tempo. A ganância deles não nasceu com a morte do meu marido. Ela foi alimentada, tijolo por tijolo, com a minha bondade e os sacrifícios de uma vida inteira. Deixe-me contar como tudo começou. Eu não venho de berço de ouro. Meus pais eram gente de fábrica, com as mãos calejadas pelo trabalho e o coração cheio de uma dignidade silenciosa. O cheiro da minha infância era uma mistura de graxa de máquina e o sabão barato que minha mãe usava para lavar os uniformes do meu pai. Eles não me ensinaram sobre ações ou investimentos, mas me ensinaram algo muito mais valioso, o respeito próprio. Ensinaram-me que ninguém pode tirar de você o que você construiu com sua própria mente e seu próprio esforço. Eles me ensinaram que o silêncio pode ser uma arma e que a verdadeira força não grita. Ela observa, calcula e age na hora certa. Eles me deram uma espinha dorsal de aço, que meus filhos agora confundem com fragilidade. Cresci entendendo o peso de cada moeda. Aos 15 anos, eu já era a responsável pelo orçamento da casa.
Enquanto minhas amigas falavam de rapazes e festas, eu encontrava uma estranha satisfação em fazer o salário suado do meu pai esticar até o último dia do mês. Não era um fardo para mim, era poder. Era a certeza de que, não importava o quão pouco tivéssemos, teríamos controle sobre nosso destino. Cada centavo era contabilizado, cada conta era paga em dia. Essa disciplina moldou o meu cérebro. Aprendi a ver o mundo como um grande livro-caixa, onde tudo precisa se equilibrar no final. Uma lição que, infelizmente, meu próprio filho esqueceu de aprender, preferindo o caminho mais fácil da ganância. Eles me olham hoje e veem uma senhora idosa, uma viúva perdida em sua dor. Eles não enxergam a garota que aprendeu a sobreviver com quase nada, que transformou a necessidade em uma habilidade afiada como uma navalha. Minha força não nasceu do conforto, foi forjada na dificuldade, no calor das fornalhas onde meu pai trabalhava. É por isso que o desprezo deles é o maior erro de cálculo de suas vidas. Eles subestimaram a fundação sobre a qual fui construída. Eles pensaram que estavam jogando contra uma peça frágil no tabuleiro, sem perceber que eu sou o próprio tabuleiro, e as regras sempre foram minhas. Agora era a hora de lembrá-los disso, movendo as minhas peças silenciosamente. Minha escolha de profissão não foi por paixão, mas por instinto. Tornei-me contadora. Para muitos, um trabalho monótono, sem brilho. Para mim, era a aplicação lógica de tudo o que eu já sabia. Era colocar ordem no caos financeiro dos outros. Durante 40 anos, eu lidei com números. Vi fortunas serem construídas com prudência e destruídas pela arrogância. Vi famílias prosperarem com planejamento e outras se desintegrarem pela ganância. Meu trabalho não era apenas sobre impostos e balanços. Era sobre entender a natureza humana através de suas transações financeiras. E eu me tornei uma excelente leitora de pessoas, simplesmente lendo seus extratos bancários. Uma habilidade que permaneceu adormecida, mas nunca desapareceu. O que 40 anos atrás de uma escrivaninha me ensinaram foi que a verdade sempre deixa um rastro. Pode ser um pequeno débito inexplicável, uma assinatura tremida, uma transferência feita em um horário estranho. As pessoas mentem, exageram, escondem. Mas os números são brutalmente honestos. Eles contam a história real, sem floreios, sem desculpas. Essa filosofia se tornou meu guia. Eu aprendi a confiar nos fatos, não nas palavras. Aprendi a ser meticulosa, a verificar tudo 2, 3 vezes. A paciência se tornou minha maior virtude. Uma paciência que me permitiu observar a ganância do meu filho e da minha nora crescer, dia após dia, sem que eles percebessem que eu estava registrando tudo em minha mente. Eu construí uma carreira respeitável. Ajudei pequenas empresas a se manterem de pé. Guiei famílias para a segurança financeira. Meu nome era sinônimo de integridade. Quando me formei, Chris me deu uma caneta tinteiro de prata. Era pesada, elegante. Para a mulher que assina o próprio destino, ele disse. Aquela caneta se tornou um símbolo do meu trabalho, da minha precisão. Ela estava na minha escrivaninha, um lembrete constante do apoio dele e da minha própria capacidade. Foi com essa mesma caneta que assinei todos os cheques que financiaram a vida que meu filho agora tentava roubar de mim. A ironia era tão afiada que quase podia me cortar. Mas em vez disso, ela apenas afiou minha resolução. Conheci o Chris em um baile da cidade. Eu não era de dançar, preferia ficar no canto, observando. Ele se aproximou com um sorriso que não era arrogante, apenas genuíno. Você não parece ser do tipo que gosta de dançar, ele disse, sua voz calma em meio à música alta. Eu o encarei. E você não parece do tipo que sabe ler mentes. Ele riu. Eu sei ler livros de contabilidade. E eles me dizem que você é séria demais. Um calor inesperado subiu pelo meu rosto. Talvez eu só precise de um bom motivo para não ser. Ele estendeu a mão. Christopher, e eu acho que posso ser um excelente motivo. Naquele momento, algo dentro de mim, algo que sempre esteve rigidamente controlado, começou a se soltar. Nosso namoro foi simples. Longas caminhadas, conversas que duravam horas. Ele não se intimidava com minha mente analítica. Ele a admirava. Ele me fazia perguntas sobre meu trabalho, ouvia com atenção genuína. Com ele, eu não precisava fingir ser mais suave, mais boba, mais nada do que eu era. Ele amava a minha força, a minha praticidade.
Ele me fazia sentir segura o suficiente para mostrar minhas vulnerabilidades, algo que eu nunca tinha permitido a ninguém. Ele não queria me mudar. Ele queria construir algo comigo, lado a lado. Era uma sensação nova e avassaladora. Ele era a variável que eu não tinha previsto e que equilibrou perfeitamente a equação da minha vida. O pedido de casamento aconteceu em uma noite tranquila, na varanda do pequeno apartamento que ele alugava, sem alarde, sem joias caras. Apenas ele, segurando minhas mãos, dizendo que não conseguia imaginar um futuro que não me incluísse. Dizer sim foi a decisão mais fácil e lógica que já tomei. Chris não era apenas um marido, ele era meu parceiro, meu sócio na grande empresa que é a vida. Ele confiava em mim implicitamente com nossas finanças, com nossos planos, com nossos sonhos. Ele cuidava do coração da nossa casa, enquanto eu cuidava de sua estrutura. Juntos, éramos inabaláveis, uma fortaleza construída não com tijolos, mas com confiança e um amor profundo e sereno. Os primeiros anos de casados foram de muito trabalho e pouco dinheiro. Morávamos em um apartamento minúsculo, mas que parecia um palácio para nós. Cada móvel comprado era uma vitória, cada conta paga em dia, um motivo de celebração. Nós éramos uma equipe, em todos os sentidos da palavra. Compartilhávamos não apenas uma cama, mas um objetivo comum: construir uma vida segura, uma vida melhor do que a que nossos pais tiveram. Não havia ressentimento, não havia competição. Apenas um esforço conjunto, uma parceria que tornava os fardos mais leves e as alegrias mais doces. Aqueles dias de luta foram os alicerces de tudo o que veio depois. Então, Lucas nasceu. A chegada dele transformou nossa casa. O silêncio organizado foi substituído por risadas, choros e o som de pequenos pés correndo pelo corredor. Lembro-me de ver Chris segurando nosso filho pela primeira vez. O olhar em seu rosto era uma mistura de pavor e adoração absoluta. Naquele instante, eu soube que todo o nosso esforço, toda a nossa economia e planejamento tinham um propósito maior. Estávamos construindo um mundo para ele, um lar seguro, cheio de amor e oportunidades que nós nunca tivemos. Ele era o nosso legado, o projeto mais importante de nossas vidas. Como éramos ingênuos. Tenho uma memória que guardo com carinho. Lucas devia ter uns 5 anos. Eu estava na mesa da sala, tentando fechar a declaração de imposto de renda, cercada por uma montanha de papéis. Ele veio correndo e, na tentativa de ajudar, derrubou uma pilha inteira no chão. Eu estava prestes a perder a paciência quando Chris entrou, rindo. Ele pegou Lucas no colo. "Deixe sua mãe trabalhar, campeão", ele disse, beijando o topo da cabeça do nosso filho. "Ela está construindo o nosso futuro." Olhamos um para o outro por cima da bagunça, e naquele olhar havia um universo de compreensão e amor. O calor daquela lembrança agora parece distante, uma luz de uma estrela que já se apagou. A morte de Chris foi súbita, um ataque cardíaco fulminante. Numa noite de terça-feira, ele estava no sofá, reclamando que não encontrava o controle remoto da televisão. No minuto seguinte, ele se foi. O silêncio que se instalou na casa depois disso era uma coisa viva, pesada, sufocante. Eu não perdi apenas meu marido, perdi meu norte, meu parceiro, a testemunha da minha vida inteira. O luto não era uma onda de tristeza, era uma pressão constante no peito, um peso que tornava cada respiração um esforço consciente. O mundo continuou girando, mas o meu parou naquele instante, no chão da sala de estar. Nos dias que se seguiram, uma frase dele ecoava em minha mente, repetidamente. Chris costumava dizer: "Os números não mentem, Morgan. As pessoas, sim." Era seu mantra, sua forma de ver o mundo. Aquela frase, dita tantas vezes ao longo de décadas, tornou-se minha âncora. Em meio à névoa da dor e aos abraços de condolências, a sabedoria dele me guiava. Ela me forçava a olhar além das aparências, a focar nos fatos, nas ações, não nas palavras vazias de conforto. Era o último presente que ele me deixara, uma ferramenta para navegar no mundo traiçoeiro que estava prestes a se revelar. Uma lição que eu precisaria para a batalha que se aproximava. Os sacrifícios que fiz por eles começaram com a educação de Lucas. $110.000 para o seu MBA. Usei uma parte considerável das minhas economias de aposentadoria, o dinheiro que Chris e eu guardamos por décadas. Fiz isso com alegria.
Depois veio o casamento dos sonhos de Sarah. $40.000. Para isso, vendi um pequeno terreno que herdei dos meus pais, a última conexão física que eu tinha com eles. Entreguei o dinheiro sem hesitar, vendo o sorriso no rosto do meu filho. Eu acreditava que estava investindo na felicidade dele, na fundação de sua nova família. Que tola eu fui. E os presentes não pararam por aí. Quando eles decidiram comprar uma casa, dei-lhes $250.000 para a entrada, o valor total de uma apólice de seguro de vida que eu mantinha. Anos depois, Lucas veio com uma ideia de negócio, uma startup, $50.000, que desapareceram sem deixar rastro. No total, foram $450.000, cada centavo dado com amor, com a esperança de lhes proporcionar uma vida melhor. E a recompensa por minha generosidade foi essa traição fria e calculada. Eles me viram não como mãe, mas como um recurso a ser esgotado. A lembrança do meu orgulho ao ajudá-los agora tem o gosto amargo de cinzas na minha boca. Depois que Chris se foi, Lucas e Sarah insistiram que eu não ficasse sozinha. Mãe, venha morar conosco, Lucas disse com uma seriedade que me pareceu genuína. A casa é grande e queremos cuidar de você. Na época, pareceu a decisão certa. Eu tinha acabado de lhes dar o dinheiro para a entrada daquela casa, e a ideia de preenchê-la com a presença de uma família, com o riso dos meus netos, parecia um bálsamo para a minha alma ferida. Vendi a casa que construí com Chris, simplifiquei minha vida e me mudei para o quarto de hóspedes deles. No início, pareceu uma bênção, um porto seguro na tempestade do meu luto. Tudo parecia bem no começo. Sarah preparava minhas refeições favoritas, os netos vinham me dar boa noite todas as noites, e Lucas passava tempo comigo na varanda, ouvindo minhas histórias sobre o avô deles. Eu me senti cuidada, valorizada. Pensei que minha generosidade tinha sido retribuída com amor e gratidão genuínos. Eles me chamavam para assistir a filmes, pediam minha opinião sobre a decoração do jardim. Eu me senti parte da família deles, não um fardo. Estamos tão felizes por ter a senhora aqui, mãe, Lucas dizia, e eu acreditava nele. Acreditava porque queria acreditar, porque precisava daquele calor para preencher o vazio gelado que Chris havia deixado. A primeira rachadura foi quase imperceptível. Um comentário de Sarah, dito de passagem, enquanto eu arrumava alguns livros na estante. Cuidado para não misturar suas coisas com as nossas, Morgan. Fica mais fácil de organizar. A palavra suas soou estranha, como uma linha sutil sendo traçada no chão. Eu não disse nada, apenas sorri e continuei. Naquela noite, no meu quarto, olhei para as caixas que ainda não haviam sido desfeitas e senti um calafrio. Eu descartei o sentimento como sendo minha própria sensibilidade, uma consequência do luto. Eu estava errada. Não era sensibilidade, era instinto. E ele estava me avisando que algo estava começando a mudar naquela casa. As visitas aos domingos, que antes eram sagradas, começaram a ser canceladas. Mãe, quer almoçar conosco no domingo? Eu perguntava ao telefone. A resposta de Lucas era sempre apressada. Não vai dar, mãe. Estou ocupado. Eu tentava de novo. Que tal no sábado, então? Posso levar uma torta. A pausa do outro lado da linha era curta, mas pesada. Sábado também estou ocupado. As desculpas eram vagas, sempre envolvendo trabalho, compromissos de última hora. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas a esperança é uma coisa teimosa. Eu queria acreditar que meu filho estava apenas sobrecarregado, que a vida adulta moderna era simplesmente assim, exigente e implacável. Continuei tentando por semanas. Ligava para convidar para um café, para ver os netos. As respostas se tornaram um padrão previsível de recusas educadas. Comecei a racionalizar a distância deles. Eles são jovens, têm suas próprias vidas, seus próprios amigos, eu dizia a mim mesma, enquanto regava as plantas na minha varanda solitária. Mas a verdade era uma semente amarga crescendo no meu peito. A distância não era acidental, era deliberada. Eles estavam me empurrando para fora lentamente, um cancelamento de cada vez. A esperança começou a se esvair, sendo substituída por uma dúvida fria e incômoda que me mantinha acordada à noite. Logo, o tom das conversas mudou. Tornou-se formal, quase profissional. Sarah passou a atender todas as minhas ligações, agindo como uma secretária controlando o acesso ao meu próprio filho. Posso ver as crianças?
Perguntei um dia, ouvindo a risada delas ao fundo. Eles estão fazendo o dever de casa, Sara respondeu, sua voz desprovida de qualquer calor. Eu insisti, tentando manter a leveza. Eu posso ajudar, eu era boa em matemática. A resposta dela foi uma porta se fechando na minha cara. Nós damos conta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não era mais a avó. Era uma intrusa a ser gerenciada. Tentei abordar o assunto com Lucas, esperando encontrar o filho que eu criei. Consegui falar com ele por alguns minutos, sozinho. Lucas, querido, sinto que vocês estão distantes. Aconteceu alguma coisa? Ele desviou o olhar, desconfortável. Imaginação sua, mãe. Estamos apenas na correria de sempre. Ele não me deu espaço para continuar. A conversa foi encerrada com uma promessa vazia de que eles me ligariam mais tarde, uma ligação que nunca veio. A confusão dentro de mim crescia. Eu não conseguia entender a mudança. O que eu tinha feito? A frieza deles era um labirinto, e eu me sentia perdida, procurando por uma resposta que ninguém estava disposto a me dar. Então, o gaslighting começou, sutilmente a princípio. Mas você prometeu que me levaria ao médico na terça-feira, eu disse a Sara, confusa. Ela me olhou com uma falsa preocupação. Eu nunca disse isso, Morgan. A senhora deve estar se confundindo. Eu insisti. Sim, você disse. No jantar de domingo você... Ela me interrompeu, sua voz agora tingida de pena. Você está confusa. Isso nunca aconteceu. Eu sabia o que tinha ouvido. Eu me lembrava claramente. Eu me lembro perfeitamente. Ela colocou a mão no meu braço, um gesto condescendente. Talvez a senhora devesse consultar um médico sobre sua memória. É normal nessa idade. A tática se repetiu várias vezes, em diferentes situações. Acordos esquecidos, conversas negadas. Eles começaram a questionar minha capacidade de lembrar das coisas na frente de outras pessoas, minando minha credibilidade com um olhar de falsa preocupação. A mamãe anda um pouco esquecida ultimamente, Lucas dizia a um vizinho enquanto eu estava ali ouvindo. Aos poucos, a confiança em minha própria mente começou a vacilar. Será que eu estava mesmo me esquecendo das coisas? A ansiedade se tornou uma companheira constante. Eles estavam me fazendo duvidar da minha própria sanidade, me isolando em uma prisão de incertezas, e eu estava começando a acreditar nas grades. A fase seguinte foi a pressão financeira. A abordagem veio de Lucas, durante um café da manhã tenso. Mãe, sobre a casa. Ele começou casualmente. Eu o encarei, o alarme soando silenciosamente na minha cabeça. O que tem a casa? Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Colocá-la em meu nome seria mais simples, por causa dos impostos, sabe? Senti um gelo na espinha. Eu não acho que isso seja... Ele me interrompeu. Faz sentido. Apenas pense nisso. Eu me mantive firme. Vou falar com meu advogado. A máscara dele caiu por um segundo. Por que você precisa de um advogado? Você não confia em mim? A pressão aumentou nos dias seguintes. Não eram mais sugestões, eram quase exigências. Mãe, precisamos organizar seus papéis. Mãe, me dê as senhas do banco para eu poder ajudar a pagar suas contas. Cada pedido era embrulhado em uma falsa preocupação com o meu bem-estar, mas a ganância era palpável. Eu recusei tudo, firmemente, sem dar explicações. A contadora dentro de mim, a mulher que Chris tanto admirava, estava despertando de sua letargia de luto. Eles podiam me chamar de confusa, mas minha mente estava perfeitamente clara quando se tratava de números e de intenções ocultas. Eu não assinaria nada. A desconfiança agora era uma muralha. A humilhação pública foi o golpe mais doloroso. Era o aniversário do meu neto. Eu esperei o convite o dia todo, mas ele nunca chegou. À noite, rolei pela rede social e vi a foto. Toda a família reunida, sorrindo, com um bolo de aniversário. Eu não estava lá. Meu coração se partiu. No dia seguinte, encontrei uma vizinha que estava na festa. Que pena que a senhora não estava se sentindo bem ontem, Morgan. Sentimos sua falta. Fiquei sem palavras. Eles não apenas me excluíram, eles mentiram para encobrir o ato. A dor foi física, uma pontada aguda no peito. Eles não estavam apenas me afastando, estavam me apagando. Quando confrontei Lucas, ele não demonstrou remorso. Ah, mãe, foi uma coisinha de última hora. Não queríamos te incomodar. Achamos que a senhora estaria cansada. A desculpa era tão fraca, tão transparente, que era um insulto à minha inteligência. Naquele momento, a tristeza começou a se transformar em outra coisa, uma clareza fria e dura.
Isso não era um mal-entendido. Não era esquecimento. Era um plano. Eles me queriam fora do caminho, invisível. A dor no meu coração não desapareceu, mas agora ela tinha uma companheira. Uma raiva silenciosa que começava a solidificar minha espinha dorsal novamente. O jogo deles estava ficando claro. O ponto de inflexão veio com um ato de violação pessoal. A caneta tinteiro de prata que Chris me deu, meu símbolo de independência, desapareceu da minha escrivaninha. Procurei por toda parte. Finalmente perguntei a Sarah. Ela deu de ombros com desdém. Ah, aquela caneta velha? Eu guardei em um lugar seguro. A senhora vive perdendo as coisas. A calma dela me enfureceu. Aquele objeto velho tem um valor sentimental para mim, eu disse, minha voz baixa e controlada. Ela revirou os olhos. Credo, que apego. Depois eu procuro. Não era sobre a caneta, era sobre o desrespeito. Era sobre eles tomarem o que era meu, decidindo o que eu deveria ou não valorizar. A raiva se tornou gelo. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Desci para pegar um copo d'água e ouvi vozes vindas da cozinha. Lucas e Sarah. A porta estava entreaberta. Fiquei parada no corredor escuro, escutando. Ela não vai assinar os papéis, disse Lucas frustrado. A voz de Sarah era fria como aço. Não se preocupe. O advogado disse que se conseguirmos mais 2 testemunhas para dizer que ela está confusa, podemos pedir a interdição. Assim que a casa estiver em nosso nome, podemos colocá-la em um asilo decente. A frase seguinte me atingiu como um soco. A velha está muito confusa para lutar. Ela nem vai saber o que aconteceu. Fiquei ali, na escuridão, meu sangue gelando nas veias. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou. A distância, o gaslighting, a pressão financeira, a exclusão. Tudo era parte de um plano cruel para me roubar tudo e me descartar. Naquele instante, toda a dor, toda a confusão, toda a tristeza se evaporaram. O que restou foi uma clareza absoluta, afiada como um caco de vidro. Eles não me viam como mãe ou avó. Eu era um obstáculo, um problema a ser resolvido. Voltei para o meu quarto em silêncio, meus passos firmes. Não havia mais lágrimas a serem derramadas. Havia apenas uma estratégia a ser traçada. Alguns dias depois, eles vieram até mim com uma mudança de atitude chocante. Sarah trazia um buquê de flores. Lucas tinha um sorriso caloroso no rosto. Mãe, nós sentimos muito por termos andado tão distantes, ele disse, sua voz cheia de um falso arrependimento. Eu aceitei as flores, interpretando meu papel. Está tudo bem, querido, Sarah continuou. Nós queremos consertar as coisas, começar de novo. Eu assenti, observando-os. E como pretendem fazer isso? Perguntei, minha voz neutra. Lucas pegou uma pasta. Bem, para começar, poderíamos finalmente organizar aqueles papéis de rotina, apenas para simplificar tudo para a senhora. Eu olhei para os papéis que ele estendeu, para a caneta que ele me ofereceu. Eu vi a armadilha, clara como o dia. Eles pensavam que sua falsa gentileza me desarmaria, que eu finalmente cederia. Eu sorri. Um sorriso pequeno, contido, o mesmo que eu daria semanas depois. Peguei os papéis e disse, vou dar uma olhada com calma. Eles não gostaram, mas não podiam forçar a barra. E foi essa última tentativa desesperada, essa manipulação barata, que nos levou diretamente àquele momento na minha sala, logo após o funeral de Chris. Foi ali que Sarah, acreditando que eu estava finalmente quebrada pelo luto e pronta para ser controlada, se inclinou e sussurrou aquelas palavras fatais. Ao chegar ao escritório do Sr. Davis, o cheiro de couro e café forte me atingiu, um aroma que sempre associei à segurança e à competência do meu marido. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Seu rosto estava sério, os olhos cheios de uma preocupação que confirmava meus piores medos. Ele me estendeu uma pasta de couro, idêntica à que Chris usava. Morgan, sinto muito por ter que lhe mostrar isso, disse ele, sua voz grave. Abri a pasta. Dentro havia extratos bancários de uma conta que eu não reconhecia. Eram dezenas de pequenas transferências, feitas ao longo de meses, saindo de uma conta conjunta que eu mantinha com Lucas para emergências. Cada débito era como uma pequena picada de agulha, uma traição em miniatura. Elas somavam um valor considerável, um roubo silencioso e metódico. Folheei os papéis, minha mente de contadora processando a informação com uma velocidade fria. $15.000. Esse era o total.
US$ 15.000 desviados em incrementos de 200 ou 300 para não disparar nenhum alarme. Mas a segunda parte do conteúdo da pasta foi o que fez meu sangue gelar de verdade. Era uma procuração, dando a Sarah controle total sobre todos os meus bens, incluindo a casa que estava protegida pelo fideicomisso que eles desconheciam. E no final da página, uma assinatura, uma tentativa grosseira e trêmula de imitar a minha. Eles não estavam apenas roubando meu dinheiro, estavam tentando roubar minha identidade, minha autonomia, minha vida inteira. A audácia do plano era tão chocante quanto a traição em si. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu colocava os papéis de volta na mesa. Minha respiração era lenta e regular. O Sr. Davis me observava, talvez esperando lágrimas ou um colapso. Ele não viu nada disso. Minha mente, antes nublada pelo luto e pela confusão, agora estava clara como cristal. Cada incidente dos últimos meses, cada mentira, cada ato de crueldade se encaixou perfeitamente. Era um quebra-cabeça de maldade, e agora eu tinha a imagem completa. Não senti dor, não senti tristeza. Senti o clique frio e satisfatório de uma engrenagem se encaixando no lugar. A engrenagem da minha antiga profissão, da minha natureza analítica. Eu não era uma vítima. Eu era uma contadora diante de uma fraude. E eu sabia exatamente o que fazer. Preciso de cópias de tudo isso, eu disse, minha voz soando surpreendentemente calma aos meus próprios ouvidos. O Sr. Davis assentiu, já se movendo em direção à sua copiadora. Claro, Morgan. O que você pretende fazer? Eu olhei para ele, um homem que foi o parceiro leal do meu marido por 30 anos. Vou garantir que eles recebam exatamente o que merecem. Ele me entregou as cópias em um envelope. Guardei-o na minha bolsa. O peso dos papéis era reconfortante, como o peso de uma arma. Ao sair do seu escritório, uma única frase ecoou em minha mente, uma promessa silenciosa para mim mesma e para a memória de Chris. Eles pensaram que eu era fraca. Eles estavam terrivelmente enganados. De volta para casa, na segurança do meu antigo escritório, espalhei as cópias sobre a mesa de mogno. A luz do abajur iluminava a caligrafia falsificada e a longa lista de transações. Peguei meu antigo livro-caixa e comecei a cruzar as informações. A data da primeira transferência coincidia com a semana em que eles me convenceram a vender minha casa. Uma grande transferência para a reforma da cozinha deles aconteceu no dia seguinte à exclusão do aniversário do meu neto. Cada ato de bondade fingida, cada visita cancelada, cada mentira sobre eu estar confusa, agora estava ancorado a um débito financeiro. O padrão não era apenas claro. Era uma obra de arte da manipulação, uma tapeçaria de ganância tecida com os fios da minha confiança. A percepção mais dolorosa foi a cumplicidade de Lucas. Sarah podia ser a arquiteta, mas meu filho era o facilitador. Ele deve ter fornecido os detalhes da conta, as senhas, as informações que permitiram que o roubo acontecesse. O menino para quem eu dei o mundo, o homem cuja educação e casamento eu financiei com minhas economias de uma vida, havia segurado a porta aberta para que uma estranha entrasse e saqueasse o cofre da nossa família. A dor dessa traição era diferente, mais profunda. Mas como todo o resto, eu a canalizei. Não para a tristeza, mas para a determinação. Isso não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a profanação de tudo o que Chris e eu construímos juntos. Uma nova energia tomou conta de mim. A energia de quem tem um propósito claro. Eu não seria uma vítima passiva esperando que a justiça viesse até mim. Eu iria caçá-la. Meu olhar percorreu o quarto e pousou na bolsa de Sarah, que ela havia esquecido displicentemente em uma poltrona no canto. Um impulso, uma certeza, me fez caminhar até lá. Não hesitei. Abri a bolsa. E lá dentro, ao lado de um batom e chaves, estava a minha caneta tinteiro de prata, o símbolo da minha independência, roubado e escondido. Minha mão tremeu pela primeira vez, não de fraqueza, mas de uma raiva pura e gélida. Eles não tinham limites, eles não tinham vergonha. Ao lado da caneta, havia um documento dobrado. Era um rascunho, uma petição para uma avaliação de competência mental, cheia de anotações nas margens, listando incidentes de meu esquecimento e confusão. Eles estavam construindo um caso para me interditar. A caneta estava ali para ser usada, para forjar mais assinaturas,
para assinar minha sentença. Foi então que o Sr. Davis me ligou novamente, como se sentisse a urgência do momento. Morgan, há mais uma coisa que você precisa saber, ele disse. Algo que Chris e eu preparamos anos atrás. Eles estão tentando roubar uma casa que nunca poderiam tocar. Ele começou a me explicar os detalhes do fideicomiso irrevogável. E então, eu entendi tudo. A casa principal, junto com um portfólio de investimentos, totalizando $1.200.000, estava completamente protegida. Chris, sempre pensando à frente, havia criado uma fortaleza legal ao meu redor. Nem eu mesma poderia liquidar esses ativos sem um processo complexo. Lucas e Sarah estavam lutando por migalhas, ignorantes do banquete que estava trancado para sempre fora de seu alcance. Eles estavam tentando arrombar a porta da frente de um cofre, sem saber que as paredes eram feitas de aço sólido. A sensação que me invadiu não foi de alívio, mas de um poder imenso e gelado. O tabuleiro do jogo havia virado completamente. Eu estava de pé na minha casa intocável, segurando a prova física da traição deles em uma mão e o conhecimento da minha segurança absoluta na outra. Eles não tinham a menor ideia do que eu realmente tinha. A memória de Chris veio à minha mente, clara e forte. Os números não mentem, Morgan. As pessoas sim. Ele me ensinou a ser meticulosa, a verificar cada detalhe, a pensar 3 lances à frente. Naquele momento, eu prometi honrar seu legado. Eu não pensaria apenas 3 lances à frente. Eu pensaria 5. Eu construiria uma armadilha tão perfeita, tão bem elaborada, que eles caminhariam para dentro dela sorrindo, convencidos de sua própria esperteza. Na manhã seguinte, fiz a ligação. O número estava na minha agenda há anos, sob o nome Sra. Cameron, a melhor. Ela era uma lenda nos tribunais de família, conhecida por sua mente afiada e sua total falta de piedade com fraudadores. Sra. Cameron, meu nome é Morgan. Preciso da sua ajuda, eu disse, minha voz firme. Houve uma pausa do outro lado. Qual é a situação? Ela perguntou. Sua voz era tudo o que eu esperava. Profissional, direta. Minha família está tentando roubar minha casa e minha sanidade, respondi. E eu tenho as provas. Outra pausa, mais curta desta vez. Esteja no meu escritório em 1 hora, ela disse e desligou. No escritório dela, que era minimalista e impecável, eu coloquei tudo sobre a mesa polida. As cópias dos extratos bancários, a procuração forjada, o rascunho da petição encontrado na bolsa de Sarah e, por último, a caneta tinteiro de prata. Eu contei a história de forma concisa e factual, sem uma única lágrima. A Sra. Cameron ouviu em silêncio, seus olhos se movendo dos documentos para o meu rosto. Quando terminei, ela pegou a procuração falsificada, examinando-a sob a luz. Isso não é apenas errado, Sra. Morgan, disse ela finalmente com um tom cortante. Isso é fraude. Eu assenti. Eu sei. Ela me olhou. Eles podem ir para a prisão por isso. Minha resposta foi imediata. Ótimo. Discutimos a estratégia por quase 2 horas. A Sra. Cameron apresentou várias opções. Um processo civil para recuperar o dinheiro, uma ordem de restrição, uma negociação para que eles simplesmente fossem embora. Eu a interrompi. Não, eu disse, minha voz não deixando espaço para debate. Eu não quero um acordo. Eu não quero que eles desapareçam silenciosamente. Eu quero que enfrentem as consequências de cada ato. Nós vamos apresentar uma queixa-crime. Ela me estudou por um momento, e depois um leve sorriso surgiu em seus lábios. Como quiser, Sra. Morgan. Prepararei tudo. Eles não saberão o que os atingiu. A aliança estava selada. A máquina da justiça havia sido acionada. Quando voltei para casa, a máscara da viúva frágil e confusa estava de volta no lugar. Encontrei Lucas e Sarah na cozinha, rindo de algo no telefone. Eles pararam quando me viram. Onde a senhora estava, mãe? Perguntou Lucas, com aquela falsa preocupação que agora me causava náuseas. Eu suspirei, um suspiro cansado e ensaiado. Apenas resolvendo algumas coisas do funeral. Tantos papéis, minha cabeça dói. Sarah se aproximou, colocando a mão no meu ombro. A senhora não precisa pensar em nada disso, ela disse, repetindo sua frase icônica. Eu forcei um sorriso fraco. Você tem razão, querida. Estou tão cansada. Eles trocaram um olhar de triunfo. A isca havia sido mordida. Nos dias que se seguiram, eu desempenhei o meu papel com perfeição.
Pedia ajuda para ler as correspondências, fingia esquecer nomes, parecia cada vez mais dependente. A confiança deles cresceu a cada dia. Eles relaxaram, acreditando que a vitória estava ao seu alcance. Enquanto isso, nos bastidores, a Sra. Cameron trabalhava incansavelmente. As petições foram arquivadas. O gabinete do promotor distrital havia aceitado o caso. As autoridades foram notificadas e estavam apenas esperando o meu sinal. Eles pensavam que tinham ganhado no momento em que o coração de Chris parou. Mal sabiam eles que o jogo estava apenas começando e eu estava ditando todas as regras. Tudo estava pronto. O plano estava finalizado, cada detalhe meticulosamente planejado. Eu só precisava escolher o momento e o lugar perfeitos para a cortina final subir. A memória de Chris me guiava. Pensar 3 lances à frente. Eu estava pensando 5. Eu os levaria a um palco de sua própria escolha, um lugar onde se sentissem mais poderosos, e o transformaria em seu tribunal pessoal. O silêncio na casa não era mais pesado com o luto ou tenso com a traição. Era o silêncio calmo e elétrico que precede uma tempestade. A armadilha estava montada. Agora, tudo o que eu precisava fazer era esperar que os ratos viessem para o queijo. O palco escolhido foi a minha própria sala de jantar, sob o pretexto de um jantar de reconciliação. Convidei alguns parentes próximos, testemunhas que eles não poderiam intimidar. Lucas e Sarah chegaram se sentindo vitoriosos, trazendo um vinho caro como se fosse uma oferenda de paz. Eu os recebi com um sorriso sereno, interpretando meu papel de matriarca frágil até o fim. Estávamos no meio da sobremesa quando a campainha tocou. Eu mesma fui atender. Na porta estavam a Sra. Cameron, impecável em seu terninho escuro, e 2 policiais uniformizados. A mudança na atmosfera foi instantânea. O som dos talheres parou. "Mãe, quem são eles?" perguntou Lucas, a voz subitamente tensa. Sarah olhou dos policiais para mim, seu rosto começando a perder a cor. "O que está acontecendo aqui?" A Sra. Cameron entrou na sala de jantar, seus saltos ecoando no silêncio mortal. Ela parou ao meu lado, na cabeceira da mesa, e colocou uma pasta de documentos com um baque suave na madeira polida. "Senhor Lucas? Senhora Sarah?" ela disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Os policiais se posicionaram discretamente perto da saída. Sarah tentou forçar um sorriso. "Acho que há algum engano." A advogada abriu a pasta. "Não há engano algum. Estou aqui em nome da minha cliente, a Sra. Morgan." Ela então se virou para Sarah, olhando-a diretamente nos olhos. "A senhora Morgan já pensou em tudo. A partir de agora, a senhora realmente não precisa pensar em mais nada." O rosto de Sarah desmoronou. O copo de vinho em sua mão tremeu e caiu, manchando a toalha de mesa branca com um vermelho escuro, como sangue. Eles foram presos ali mesmo, na frente de todos. As acusações eram graves: fraude, falsificação de documentos e abuso de vulnerável. As sentenças, mais tarde, seriam de 4 anos para Sarah e 2 em regime semiaberto para Lucas. Financeiramente, a ruína foi total e imediata. Suas contas foram congeladas naquela noite, e uma ordem judicial os forçou a restituir cada centavo dos $15.000 que haviam roubado. A casa, que eles tanto cobiçavam, permaneceu intocável, protegida pelo meu fideicomisso. Socialmente foram aniquilados. A família e os vizinhos testemunharam a humilhação e a notícia se espalhou como fogo. Mas o colapso psicológico foi o mais profundo. Sarah caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente, enquanto Lucas ficou paralisado, o rosto branco de choque, finalmente entendendo a magnitude de sua traição. Eles tiveram exatamente o que mereciam. Meses se passaram. O silêncio na minha casa agora é diferente. Não é mais um silêncio de luto ou de tensão, mas de paz. Vendi aquela casa grande e me mudei para um apartamento menor, com uma varanda ensolarada, um lugar que é só meu. Ouvi dizer que eles perderam tudo no processo. Declararam falência. O casamento não resistiu. Estão cumprindo suas sentenças, separados pela consequência de sua própria ganância. Na minha nova escrivaninha, repousa a caneta tinteiro de prata. Eu a usei para assinar os papéis finais com a Sra. Cameron, o último movimento no tabuleiro. Seu brilho não me lembra mais da traição ou da violação. Agora, ela é um símbolo de justiça, um lembrete de que a força mais poderosa é aquela que age com precisão e paciência.
A verdade venceu. Hoje, eu me sento na minha varanda, com uma xícara de chá quente nas mãos, observando o sol da manhã iluminar as flores. O ar parece mais leve, mais fácil de respirar. Aprendi que a dignidade não é algo que se possa dar ou tirar. Ela é defendida. A força verdadeira não grita. Ela observa, planeja e executa. Não sinto mais raiva, nem mesmo o gosto amargo da traição. Apenas uma calma profunda e duradoura. Às vezes, olho para uma foto de Chris na estante. Eu fiz o que você me ensinou. Eu sussurro para ele. Pensei 3 lances à frente. Eu venci. Se esta história te comoveu, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo é meu novamente, e é exatamente assim que deve ser.